Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Leve Leitura e se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Bom, eu vou estar começando apresentando para vocês a ficha técnica do livro, que tem por título Coraline. O autor é o Neil Gaiman. A editora dessa edição aqui é a Intrínseca. O ano dessa edição é 2020, recente, foi esse ano. O acabamento dele é encadernado. O número de páginas dele é 224 e essas 224 páginas são divididas em introdução e 13 capítulos. Bom, o escritor é um britânico, o Neil Gaiman, e ele é um escritor já muito conhecido por esse estilo literário. Ele escreve muito sobre fantasia, ele escreve muitas histórias de mitologia, ele passa aí também pela ficção científica e todo mundo que gosta desse estilo já ouviu falar, já teve acesso a algum livro dele. Eu particularmente conhecia só Coraline e a partir de agora, assim, eu já gosto muito do estilo fantasia e eu vou procurar também estar lendo mais algumas coisas escritas pelo Neil Gaiman. E aí eu esperei bastante para ter acesso ao livro primeiro, para depois conhecer o filme. E aí quando eu terminei de ler o livro essa semana, eu já procurei assistir ao filme e fiquei assim maravilhada. É um conjunto completo. Você tem que ter acesso ao filme e tem que ter acesso ao livro também, porque são duas obras incríveis desse autor, o qual nós vamos ter muita coisa e muito assunto para tratar na resenha de hoje. Neil Gaiman, ele começou aí em 1987, ele começou a escrever a história Coraline para sua filha, que tinha apenas 5 anos e a menina já gostava do gênero, já gostava de histórias assustadoras, que tivesse muita coisa mística e também que tivesse história de garotas corajosas. Então, Neil Gaiman juntou tudo que ela gostava. E ainda por cima, a casa que eles moravam em Londres era uma casa antiga, que tinha sido construída no século passado para um médico de Londres e que essa casa aí já deixava muito ar místico, muito ar fantasioso, e ele se aproveitou ali do cenário da própria casa onde eles moravam para começar a escrever Coraline. Ele começou escrevendo para a filha dele, Holly, tinha 5 anos apenas. E aí a menina já gostava de um negócio meio esquisito, o cara já escrevia coisa esquisita também, juntou o útil ao agradável e deu essa história aí super fantasiosa, essa história super bizarra. O título deveria ser Caroline, e aí num erro de digitação surgiu Coraline, e ele viu um potencial nesse nome e acabou usando Coraline para o título do livro. Ele parou de escrever o livro por falta de tempo e aí ele só em 1992, quando ele estava nos Estados Unidos, é que ele foi retomar a leitura do livro Coraline. Ele encontrou a introdução que ele tinha feito e aí a história voltou para o coração dele. Nisso ele já tinha outra filha dele, a Mad, e ele decidiu continuar essa história também pela Mad, porque ele viu que a Mad já estava crescendo e assim como a Holly, ele ia acabar por não ter as filhas pequenas para ver a conclusão do trabalho dele. Então ele recomeça anos depois a história de Coraline pela filha dele, Mad. E ele fala assim que no próprio livro, vocês vão ver no comecinho, que ele mesmo fala: comecei este livro pela Holly e terminei pela Mad. E, inclusive ele começa o livro em Londres e termina nos Estados Unidos. E ele só foi conseguir concluir a história de Coraline em 1992 e a primeira publicação de Coraline só aconteceu em 2002, então foi uma longa jornada até que esse livro fosse publicado e logo ao ser publicado o livro aí tomou todas as bibliotecas, tomou o coração dos leitores, principalmente pelo fato de ter sido escrito para crianças, porque do começo até o fim o livro é uma bizarrice total, ele descreve coisas assim que seu cérebro fica ali trabalhando para conseguir criar ali as imagens que ele detalha com muita riqueza e é uma aventura total o livro. Bom, no meu ponto de vista, a história acontece de uma forma muito direta, ele não enrola muito a história, então quando a história começa, o autor já trata de fazer com que você entenda do que se trata, com que você entenda que tem coisas estranhas acontecendo, não tem muitos personagens, então a leitura ocorre de forma muito fluida, é muito delicioso de ler, apesar de toda a bizarrice que existe nele, e
E é interessante assim que desde o começo a Coraline ela se vê em situações onde ela tem que ser corajosa, principalmente porque a história se passa em uma casa que foi dividida para ser alugada como apartamentos. Vou tentar não dar muito spoiler, mas não tem como eu deixar de falar algumas coisas sobre a história do livro. Coraline se vê entediada porque os seus pais estavam sempre trabalhando, e ela é uma pré-adolescente que quer explorar, que quer descobrir coisas, que quer viver aventuras. E aí a Coraline se vê diante de uma porta que tem na sua sala de estar, e ao abrir essa porta, a porta dá para uma parede de tijolos. A porta não dá para lugar nenhum. Numa posterior tentativa de acesso a essa porta se abre para um novo mundo. Coraline se aventura dentro dessa passagem misteriosa e atravessa essa passagem e chega a um outro mundo, um mundo paralelo ao seu, um mundo onde existe uma outra figura de mãe, uma outra figura de pai, uma outra figura dos personagens que existem na história, e é cheia de misticismo, tanto que a começar pela quantidade de capítulos, são 13 capítulos, tem gato preto, tem chave misteriosa, tem porta com passagem misteriosa, tem espelho que é atravessado para outro mundo, tem pais que somem, tem mundos transitórios, tem um monte de coisa bizarra, muito legal. Depois da publicação do livro, o autor fala assim que uma década depois, ele começou a encontrar algumas mulheres que diziam a ele que Coraline tinha ajudado a passar por momentos difíceis. Olha só que legal. Uma história aí que para muitos é apenas mais uma história assustadora, para outras mulheres, para outras pessoas serviu como inspiração para ir aflorar a coragem que todas as mulheres já temos por natureza. Elas falavam assim que quando elas estavam com medo, pensavam em Coraline e então faziam a coisa certa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, faz tudo valer a pena. Essas são as palavras do Neil Gaiman na introdução que ele fez para o livro. E agora eu vou estar passando com vocês para mostrar a edição física. Essa edição eu adquiri na Amazon através do site. Essa edição é da Intrínseca, como eu já havia falado, ela veio de capa dura. Essa ilustração aqui, ela é do Chris Riddle e ela mostra aí a casa onde se passa a história de Coraline, o gato sem nome e a Coraline com uma roupa que ela descreve durante a história também. Aqui tem a ilustração da chave, a chave que Coraline consegue atravessar a porta. Tem fita para marcar página, fitinha roxa. As aberturas de capítulos são assim, como se ilustrassem a passagem que Coraline atravessa. E sempre depois da abertura do capítulo, vem uma frase que quando você estiver lendo, você vai ver que essa frase faz parte da história. E aí a primeira página do capítulo, ela é roxa com uma ilustração que detalha alguma parte aí do que vai acontecer no capítulo. As páginas são amareladas. A fonte é uma fonte de um tamanho excelente. As páginas não têm muitas palavras, então dá para você ler de uma forma muito rápida. O corte de página é roxo, assim como todos os detalhes, é a principal cor dessa edição. E eu achei muito legal que nas ilustrações, por exemplo, quando mostra a outra mãe da Coraline, ela é muito idêntica a como você imagina realmente que o autor está descrevendo ela, e os demais personagens também. Essa edição ela veio com um brinde, a Intrínseca mandou esse marca-página lindíssimo, que tem a mesma ilustração da capa com o botão. Eu achei maravilhoso, fiquei super feliz com a minha edição. Valeu a pena eu ter esperado para adquirir essa edição, que ela ficou muito linda. E agora eu vou entrar um pouco na história do filme. Porque quando eu assisti ao filme ontem, eu assisti o filme ontem mesmo, então tá tudo muito fresquinho aí na minha memória. A primeira coisa que eu fiquei super encantada foi com o trabalho artístico do filme. Foi o que realmente mais me chamou a atenção. E eu vou falar a ficha técnica do filme para vocês. Ele foi lançado em fevereiro de 2009, foi dirigido por Henry Selick. O lançamento desse filme foi em fevereiro de 2009. Ele tem uma duração de 100 minutos e a classificação dele é livre. Como assim?
sim que a classificação dele é livre. O filme é assustador. Se a sua criança não se impressiona fácil, de boa pra assistir. É um filme fantástico. Mas se for igual a minha filha de 8 anos, que ela se assusta até com a barata voando, eu também assusto com a barata voando. Foi igual a minha filha, que é impressionada com qualquer coisa, eu não deixei ela nem ficar em casa quando eu assisti. É um negócio meio bizarro mesmo. O gênero é animação, fantasia e suspense. O país de origem é Estados Unidos. E a voz da Coraline é nada menos que a voz da Dakota Fanning. Tem algumas curiosidades bem legais sobre a produção desse filme. Por exemplo, foram necessárias 500 pessoas para produzir esse filme. É muita gente. Isso porque o estilo dele é stop motion, que é aquele estilo onde a fotografia vai sendo feita com um boneco que vai sendo moldado de acordo com cada movimento. A edição de imagem vai acontecendo e aí é muita gente envolvida, muito tempo. Foram cerca de 4 anos para a produção desse filme. Gente, e só de expressões faciais para os bonecos do filme foram necessárias mais de 15 mil expressões faciais e de uma perfeição assim incrível. Você não consegue ver a transição entre uma foto e outra, é muito fluido, é muito bem feito. Então eu achei a produção artística incrível. Teve indicação ao Oscar em 2010, a indicação do Oscar foi de melhor animação. E o meu ponto de vista sobre o filme foi o seguinte: como é uma adaptação para o cinema, é muito comum acontecer de ter aí algumas variações entre a história do livro e a história do filme. Então eles inseriram um personagem novo. Eu vou deixar que vocês assistam, ou quem já assistiu vai saber quem é, o amiguinho da Coraline. Eles inseriram esse personagem. Existe aí também uma transição que acontece quando a Coraline tá no mundo real dela e no mundo ilusório da vilã, que é diferente do livro, mas isso não altera a qualidade de nenhum dos dois. Na verdade, enriquece muito o filme, porque quando se trata de uma produção visual, existem alguns pontos que realmente devem ser mexidos, devem ser adicionados ou retirados para ajudar aí na criação, na perfeição dessa obra. Então, tem essa alteração na história, mas não alterem de forma alguma a qualidade nem de um nem de outro. Vale muito a pena você assistir ao filme, você ler o livro, na sequência que você quiser. Gente, o filme tem cada cena maravilhosa, tem cada edição de imagem incrível. Tem uma cena lá que parece que foi pintada por Van Gogh, é a coisa mais linda do mundo. O trabalho de cores que eles fizeram, o trabalho artístico facial, o trabalho das maquetes que eles usaram, é tudo muito lindo, é perfeito. Eu amei demais. Eu vou deixar aqui o link de como você pode adquirir o livro através da Amazon. Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem fazer a aquisição. Eu indico demais. Tá aqui, ó, lindíssimo, vai pra minha prateleira. Ai, tô apaixonada nele. Inclusive, meu marca-página eu uso para outros livros também que eu tô lendo. Eu não deixo ele guardadinho aqui, não. Ele merece ser muito usado. Bom, a respeito dos próximos vídeos, eu já quero deixar aí uma novidade para vocês aguardarem, que eu tô preparando um cenário novo. E a maior novidade aí foi que vocês já viram que tá acontecendo aqui, não sei se vai ser aqui ou se vai ser aqui, mas já tá rolando aí, que é a tradução para a língua de sinais, que foi algo assim que eu achei fantástico, que veio assim no meu coração, e que quando eu falei com o Matheus, falei com a professora Cleonice, minha amiga e professora de língua de sinais, eles super me apoiaram, ficaram super felizes aí, e a gente teve essa iniciativa de estar levando mais entretenimento, mais conteúdo, e tá fazendo realmente a inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Eu espero realmente que vocês aproveitem ao máximo essa novidade, e contem aí para as pessoas que vocês conhecem, né, o que nós estamos produzindo, o que nós estamos fazendo aí para vocês. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, porque eu amei poder fazer para vocês. Fiquei muito empolgada com o tema. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos vocês e tchau!